uma importadora 100% focada em Portugal. E buscamos exatamente trazer coisas um pouquinho fora da curva. E o ano passado, exatamente em agosto, a meio de agosto, eu liguei para um dos meus melhores amigos em Portugal para lhe desejar feliz aniversário. Ele deve estar por entrar aí também, André Jorge. E aí, desejando feliz aniversário, na conversa com ele despretensiosamente, eu comuniquei-lhe, olha, nós agora estamos com uma importadora, estamos a importar vinho, porque eu tenho uma construtora, né? Continuo com a construtora, e iniciámos a atividade em 2020. Ele, olha, eu tenho um grande amigo, Daniel, que faz vinho de talha. E eu, sério? Sim. Vou-te passar o contacto dele. E conversas com ele, e ele mandou uma foto, a primeira foto que ele mandou foi o Daniel dentro da talha, a talha maior do que eu, e ele a limpar a talha. E eu, então, passado 2, 3 dias, ligo para o Daniel, e conheço, então, um projeto de vinho de talha, né? Do Daniel, e conheço toda a história, fiquei encantado, e aí ligo para o meu pai, passa por lá, dá um jeito de passar lá no Alentejo, conhece, assim, vinho de talha, mas é original, é aquele legítimo. E eu, porra, foi o André que me indicou, claro que é, então vou lá dar uma olhada, vou lá pesquisar, vou lá ver como é que é. E foi assim. Foi e foi assim que eu conheci. Foi próximo de novembro, não me lembro se foi antes ou foi próximo de novembro ou não. Foi? E pronto. E a partir daí se conheceram, encaixou, e aí estamos aqui hoje. O vinho chegou não faz nem uma semana, né, que desembarcou em terras brasileiras, exatamente um ano depois de iniciar toda esta sinergia. Foi muito engraçado. E o André, olá, boa noite a todos, eu sou o Daniel. A história do Carlos é verdade. E o André Jorge acho que era conhecido como o Seca Adegas dos Milagres. Dos Milagres, exatamente. É a origem dele. É a localidade dele. Por isso é uma boa referência para aconselhar vinícola. Não é? André Seca bem. E é assim que eu conheço o Daniel, que recomendado pelo meu filho, vou lá abaixo ao Alentejo. Fui amavelmente, simpaticamente bem recebido pelo Daniel. A mãe também estava presente, fizemos um almoço ali espetacular. Ainda não tive a sorte de estar com o Ricardo, mas logo vamos estar todos juntos. Provavelmente agora em janeiro, que nós vamos eu e o Carlos vamos voltar aí, e então com toda a certeza vamos estar juntos. Certeza. Boa. E é assim, isso, hoje temos estes dois ilustres representantes aqui do vinho da talha, que são alentejanos, o vinho alentejano, produzem vinho da talha como há 2000 anos atrás já se fazia, e têm qualidade e de que maneira. E eu provo isso, que eu passei por lá e testei tudo isso, estive lá na vinícola, e de facto são histórias encantadoras o que eles vão ter agora para contar. Meus amigos, boa noite. Então, Daniel, Ricardo, acho que Daniel, talvez que seja o... Sim. Da onde vem, é uma história de família, né? Então, conta pra gente como começou essa história das 26 talhas, a adega do mestre Daniel, o que é isso e como é que o projeto começou, e daí a gente começa. Certo. Pronto, então, o meu nome é Daniel e o meu avô também era Daniel. Aliás, eu sou Daniel mesmo por ele, que era o nome dele também. Ele era conhecido na adega, na nossa aldeia. Estamos a falar de uma aldeia de 500 habitantes, que é Vilalva, como o mestre Daniel, porque ele era carpinteiro no mesmo sítio onde fazia vinho, ou seja, na nossa adega, na adega onde nós fazemos vinho atualmente. E então, como era uma aldeia pequena, ele era o mestre Daniel lá, localmente. E a história mesmo é essa, ele fazia vinho no mesmo local onde era carpinteiro, ou seja, tem uma parte da adega onde tinha a banca de carpinteiro e tinha lá 26 talhas, que é a nossa marca, é 26 talhas, onde fazia vinho. Ele enchia a adega de vinho, fazia todas as talhas e vendia todo o vinho no local. As pessoas iam lá, ao final do dia de trabalho, beber o vinho de talha, beber vinho, que lá na aldeia o único vinho que existia era vinho de talha. E eu costumo dizer, e é verdade, que até aos 15 anos julgava que o único vinho que existia no mundo era o vinho de talha.
porque era o que via o meu avô fazer, os meus tios fazerem, o meu vizinho fazer. Toda a gente faz vinho de talha na aldeia. Não quer dizer que seja aquelas talhas enormes, mas há também uns potes pequenos que nós chamamos de tarecos, daí esta marca de vinho que estamos a exportar para o Brasil, que é os tarecos, que é os pequenos potes que toda a gente tem em casa e que utiliza para fazer vinho. Ou seja, é uma cultura muito grande, quando chega a novembro, ir a casa uns dos outros, provar o vinho que cada um faz. E é uma cultura toda muito, muito, muito interessante. É uma grande tradição ali da nossa aldeia. E que toda a gente faz vinho porque gosta, porque é fácil fazer, porque toda a gente sabe fazer, que foi algo que foi passado pelo pai, pelo avô, pelo tio. E há ali uma grande cultura então de vinho de talha. Muito bom, Daniel. E aí, o que aconteceu? O teu avô deixou de fazer o momento, quando ficou mais velho, faleceu, isso ficou parado um tempo? Como é que ficou isso? Ou sempre teve alguém produzindo lá? Não, sim, o meu avô comprou a adega em cerca de 1950, por aí. Ele depois fez vinho até 1985, foi a altura em que faleceu. Nessa altura ainda o meu pai e os meus tios fizeram vinhos durante mais 2 ou 3 anos, mas depois a adega teve fechada durante os anos. Nós, depois em 2018, eu aqui muito puxado aqui pelo Ricardo, que é mais do meio dos vinhos, a minha formação é engenheiro civil, ou seja, também só percebo de vinho de talha, não percebo dos outros vinhos, gosto de provar a todos, mas... e o Ricardo chamou a atenção que havia vários produtores a fazer vinho de talha, ou comprar em talhas e a fazerem vinho, e nós, que ali na nossa aldeia, que o Ricardo, somos amigos de infância, isto é um projeto familiar de amigos, de família, que me chamou a atenção que há muita gente a fazer vinho de talha, e nós que temos aqui esta grande tradição e o saber fazer do vinho de talha, como sempre fizemos, isto é uma tradição que os romanos deixaram ali na nossa aldeia, a nossa região, há mais de 2000 anos atrás, e que até aos dias hoje se mantém, e que as pessoas continuam a fazer o vinho dessa mesma forma. Pronto. E o Ricardo então falou, e como eu tinha ali a adega, que era do meu avô, começamos então em 2018 a fazer vinho de talha, com a particularidade que o pai do Ricardo é quem vai lá todos os dias à adega, é o adegueiro, e ele chegou a trabalhar na adega com o meu avô, o mestre Daniel, ou seja, o que ele aprendeu com o meu avô, o mestre Daniel, está agora a passar-nos também muito a nós, porque ele já tem acho que é 70 anos, né? Quase 70 anos, e pronto, e é toda esta história familiar e este enredo que nos leva a fazer este vinho e que arrancámos em 2018. Aqui a grande novidade para nós e no vinho de talha foi o engarrafar o vinho de talha. O vinho de talha era todo consumido nas adegas, ou levado em garrafões, aqueles garrafões de água. E atualmente, pronto, o que começámos a fazer, nós e outros, é engarrafar e assim poder levá-lo para o Brasil, porque era impossível há 15 anos atrás, por exemplo, levar vinho de talha para o Brasil. Felizmente, hoje em dia conseguimos. E é para nós que somos uma aldeia pequena, de 500 habitantes, é para nós um enorme orgulho poder levá-lo e dar a conhecer a toda a gente este produto que sempre conhecemos e que achamos que tem muita qualidade. Produto autêntico, um vinho muito artesanal e que achamos que tem muitos frutos para dar. E bem diferenciado. Diz-me uma coisa, Daniel, estas talhas são feitas especificamente para fazer vinho ou são feitas para armazenar outros produtos e depois também servem para o vinho? Sim, antigamente não havia outro, eram recipientes para tudo, quer para guardar azeite, cereais, azeitonas, temperar carne. Uma das talhas que estamos a utilizar era uma que a minha avó tinha perdida lá numa casa, numas arrumações, que ela utilizava para temperar carne, para salgar, aliás, pimentão com sal, para conserva. E nós pegámos nessa talha que estava lá esquecida, porque é usual, e estamos a falar de uma talha se calhar de 1700, 1800, uma talha muito antiga, só que é normal as pessoas aqui nem darem valor, porque a abundância era tanta de talha que as pessoas... Está ali uma talha, e nós, assim que a descobrimos, fomos buscá-la, tivemos que partir uma parede para tirar a talha dentro dessa e o que fizemos foi aplicar o revestimento que nós aplicamos, que é o PES,
que é uma mistura de cera de abelha, resina de pinheiro e azeite, que é fundido ao lume e depois reveste as talhas, e aí a talha ficou pronta a fazer vinho, como estamos a fazer agora. Ou seja, antigamente eram os recipientes que havia, eram estes Hoje já deve haver poucas pessoas a fazerem esse trabalho, não? Sim. Antigamente havia vários talheiros, não eram oleiros, porque os oleiros são para louça mais pequena, havia mesmo os talheiros que eram uma profissão específica de pessoas que produziam estas talhas enormes de barro. Que foi um conhecimento que infelizmente se perdeu, há algumas pessoas ainda conseguirem fazer, mas mais pequenas. Agora nós temos talhas na nossa adega e na nossa aldeia de 1673, 1674, com data, que ainda fazem vinho, e há outras que não têm data, que se calhar são mais antigas, mas estas têm data, nós temos a certeza disso, e a qualidade delas é superior às que se fazem hoje em dia. Ou seja, em termos de quer a espessura, quer a qualidade do barro, nós preferimos sempre talhas antigas a talhas novas, e mesmo as grandes não há quem faça hoje em dia essas talhas enormes, porque perdeu-se um pouco o conhecimento, porque o vinho de talha, e isto aqui é importante, houve uma fase que esteve quase a desaparecer, começou a dar-se muita importância aos novos vinhos, não é? Muita influência dos franceses, etc., o novo vinho, e o vinho de talha ficou um pouco esquecido. E teve quase, nos anos 90, eu diria que o vinho de talha teve quase a desaparecer, mesmo na nossa aldeia. A sorte foi que as pessoas sempre o fizeram e gostavam de o fazer e continuaram a fazer como nós dizemos, por teimosia, por amor a fazer vinho de talha. E então, felizmente, chegou até os dias de hoje e ainda o fazemos lá. A parte que eu gosto disto é que a geração nova veio pegar o que a antiga fez e a determinada altura estagnou, né? E tu, que não eras propriamente do segmento do vinho, entendeste que ali havia uma oportunidade interessante, não só de levar o nome da aldeia para fora, como de resgatar uma tradição antiga, e isso é muito interessante. Aliás, isso é uma das essências do projeto. Sim, isto digamos que é uma paixão, como eu costumo dizer, e o Ricardo é igual. Todos nós temos o nosso trabalho durante a semana e chega ao final de semana e vamos descansar e fazer vinho de talha. Porque é algo que nós fazemos ao fim de semana, com o apoio do pai do Ricardo, que está lá mais permanentemente, mas é mesmo por paixão, por amor à camisola, porque senão não estávamos nisso. E acho que assim o vinho sai melhor, quando é assim. Então, acho que vamos agora ao Ricardo, né? O Ricardo, apresentar um pouquinho o Ricardo também. O Ricardo é um dos parceiros do negócio também, é da parte mais de enologia, né? Conta-nos um pouquinho, Ricardo, o que é, então, o grande conceito deste vinho de talha, o que é o vinho de talha como conceito, as diferenças entre eles e outros parecidos. Eu aqui ainda muito boa noite a todos, obrigado pela vossa presença. Eu aqui ainda vou um pouco também à origem da empresa e do que é o 26 talhas, porque já o Daniel falava há 10 anos quase de um dia fazermos vinho de talha, e eu até lhe dizia algumas vezes, não vamos fazer porque o vinho de talha é para bebermos no sítio. E era um bocado contra isso, e o meu tive um professor que me dizia, não faz sentido tu que és da área de enologia e que tu és de Vilova, onde também sou natural de Vilova, sou amigo de infância do Daniel, e tinha um professor que me dizia porque é que tu não fazes vinho de talha em garrafas, quando há muitas empresas que o estão a fazer, e porque é que tu tens todas as condições para o fazer em Vilova, devias fazer. Não aproveitas. E eu dizia, não, porque a essência também do vinho de talha é beber lá localmente, e é melhor, porque é um vinho quase social, e eu associava sempre à parte mais social do que propriamente quase do engarrafamento. Até que desisti, dei uma mão palmatória, como nós dizemos, ok, vamos avançar, porque o até estava numa feira na Alemanha, em que um produtor de vinho também grande disse, tens que fazer. Ele era da região da Bairrada, em que me diz, como é que não faz sentido? Tu tens todas as condições para fazer vinho de talha, e eu telefonei ao Daniel, vamos arrancar. Isto deve ter sido 2017,
e digo, olha, vamos arrancar com o projeto, e acho que foi o que faltava para nós arrancarmos. E aqui é sempre a grande particularidade, porque além da parte social também que há à volta de todo o vinho, que eu acho que quase não há igual, em termos do que é o período de novembro, em que nós abrimos as talhas, em que as pessoas vão à adega, e cheguei a convidar pessoas da área dos vinhos, em que me dizem, olha, já tive em provas de vinhos em Bordeaux, já tive em provas de vinhos no Douro, e nunca tive uma experiência igual. Portanto, é isso que nós queremos passar também para as pessoas, mais do que estarmos a fazer um produto diferenciado, porque é um produto artesanal, logo onde não há qualquer adição de produtos, também estamos a falar do vinho natural, sem adição, há apenas uma ligeira adição de sulfuroso. Por exemplo, eu, quando comecei a trabalhar na parte de enologia, estamos a falar há 20 anos, o meu faz vinho sempre fez vinho de talha, aí eu peguei um pouco de leveduras, que são os produtos que se colocam nos vinhos industriais. Eu estava a trabalhar numa empresa industrial e levei uma preparação de leveduras para o meu pai colocar nas talhas. Eu pensava que estava a fazer muito bem. Olha, vamos aqui colocar isto, que é o que eu faço lá na adega onde trabalho, portanto vamos fazer aqui igual. Só que aquilo não funcionou nada bem, porque como não há controle de temperaturas, não há nada, aquilo começou e estava sempre, o meu pai dizia, está sempre a entornar, a talha estava sempre, aquilo que fez uma fermentação muito turbulenta, porque não havia enquanto que onde estava a trabalhar na adega tinha o controle da temperatura, onde nós, ok, agora vamos aqui selecionar a temperatura de fermentação, no caso dos brancos, por exemplo, a 14 graus ou 12, e nos tintos a 24, ali não, na talha não há qualquer controle de temperatura. Portanto, é quase impossível até nós adicionarmos esses produtos, porque senão altera totalmente a fermentação. Portanto, nós aqui nas talhas usamos nos nossos vinhos, em todos os nossos vinhos usamos as leveduras indígenas, são as leveduras que já vêm da vinha. Portanto, logo aí também há alguma diferenciação para o que vamos chamar de vinhos industriais e tudo mais. E há uma grande diferenciação, mas também mais à frente também até mesmo a própria filtração do vinho, é uma filtração natural, porque nós apenas fazemos o mínimo de tempo de estágio que nós temos, que é a gama Tareco, que temos neste momento no Brasil. São quase 3 meses de estágio nas talhas, com as massas, em que as massas depois vão para o fundo das talhas e fazem uma espécie de filtro, porque nós colocamos depois uma torneira na base, em que faz a filtração natural, em que o vinho, ao percorrer pelo intervalo das massas, vai fazer a filtração natural do vinho. Portanto, aqui também é outra das diferenciações para o vinho, vamos chamar, industrial. Gustavo, tu acho que tens aí uma filmagem que representa exatamente como se faz este vinho de talha. Tens acesso a ela agora ou não? Aqui não acho que não dá para compartilhar. Mas a gente pode disponibilizar depois para todo mundo que quiser. Ok. O Ricardo, e aí os vinhos da 26 Talhas são de vinhedos próprios? De onde é que vocês obtêm a uva? Nós temos vinhas próprias do meu pai e da mãe do Daniel, mas só que nós também compramos alguma uva a produtores pequenos. É que nós estamos a falar de um Alentejo. Aqui, quando nós pensamos no Alentejo, pensamos em grandes superfícies de vinha, com grandes áreas, mas aqui o nosso Alentejo é um Alentejo diferente. Um Alentejo chamamos de minifundo, um Alentejo de agricultura muito familiar, onde quase todas as pessoas da aldeia têm pequenos vinhedos, e têm vinhas com mais de 50, 60 anos. E nós queremos, como conhecemos todos esses pequenos produtores, nós vamos comprar a uva a esses produtores. E pagamos, por exemplo, em vez deles entregarem essa uva e ir para o meio de 100 mil quilos ou 200 mil na adega cooperativa, nós vamos lá, nós fazemos a própria vindima e a colheita da uva e pagamos até mais do que a própria cooperativa, porque estamos a falar de produtores que fazem 400, 500 quilos de uva e que até quase às vezes é mais difícil de fazerem a vindima, e em termos de logística nós contratamos o nosso pessoal, o pessoal da aldeia também, que durante o fim de semana, porque nós, como o Daniel já disse, isto é um part-time onde nós vamos trabalhar durante o fim de semana, o descanso é trabalhar durante o fim de semana,
e então queremos fazer a vindima nesse período o máximo possível. Nós não queremos estar sujeitos a que, ok, a vindima, e queremos vindimar de manhã. É sempre a vindima é feita, porque como não há controle da temperatura, nós queremos vindimar desde as 7 da manhã, que é quando nasce o sol, até às 11, mais ou menos, para apanharmos a uva fresca. E é o que também alguns colegas enólogos dizem. Vocês aqui fazem também muito um trabalho social, porque também acabamos por estar a ajudar também esses produtores. E então Pequenos. Nós temos capacidade para ter, por exemplo, o meu pai tem algumas vinhas, só que são regadas, nós queremos, o mínimo será 25, 30 anos e queremos andar sempre à procura dessas vinhas velhas, vinhas antigas, quase perdidas, e acabamos sempre por, no meio de alguma área, encontramos algumas vinhas que às vezes não conhecíamos e que acabamos por ficar com essa uva. E até porque aí tem castas um pouquinho diferentes do normal, né? Exatamente. Né? Eu lembro quando comecei a falar com o Daniel ao telefone e ele falava-me logo uns nomes, eu nunca ouvi falar destas castas, e Alentejo, né, para aqui, para o Brasil, é bem conhecido o vinho alentejano, as castas típicas que rodam por lá, e ele me falou de algumas, e os vossos vinhos brancos também têm outras, e eu disse, putz, não conheço nada, né? Se quiseres falar um pouquinho sobre essa parte dessas castas e essa especificidade, não sei se os nomes às vezes acabam por ser muito locais. O Ricardo acho que está com problemas. Então eu vou falando das castas enquanto ele não se... Ricardo. Cortou-se. Deixamos de ouvir. Estou cá. Estávamos a falar das castas, Ricardo. Estava a falar de falares um pouquinho sobre as castas, porque eu achei extremamente interessante. Os nomes são completamente diferentes. Não são aquelas castas normais que mesmo nós em Portugal estamos habituados, né? Fora então o mercado brasileiro, muito menos, né? Fala-nos um pouquinho dessas castas, desses nomes. Nós, na altura, logo quando nós começámos decidimos que iríamos fazer a empresa e queríamos arrancar com o projeto, decidimos que seria com as castas tradicionais, porque aqui não íamos entrar, nem sequer o Alicante Bouschet é uma casta que já está, por exemplo, muito bem instalada no Alentejo, é uma casta algo antiga, mas nós não era o nosso objetivo não era fazer por exemplo, com o Alicante Bouschet, porque seria sempre as castas tradicionais e que estamos a falar de castas que eram usadas há 200 anos e Alicante Bouschet não existia há 200 anos. Portanto, apenas usamos as castas, não apenas castas nacionais, mas castas locais. Daí a dificuldade às vezes até do próprio nome, porque não são tão conhecidos. Porque a casta que nós temos mais conhecida, que é o aragonês, que é a tinta Roriz, o Tempranillo de Espanha, mas, por exemplo, não há Cabernet, não há Syrah, não há Chardonnay nos brancos, aqui nós nem sequer temos Arinto. Também o Arinto é uma casta nacional, já está, por exemplo, muito no Alentejo, e nós não usamos Arinto nos nossos vinhos. Usamos castas que eu até estava a aguardar depois quando falássemos dos vinhos, mas posso já adiantar, por exemplo, nos tintos, que é muito mais fácil, o aragonês, a trincadeira e a tinta grossa. A tinta grossa é uma casta que até é uma casta típica da região, em que as pessoas até chamavam tinta da nossa, porque era quase a única tinta que existia na altura na região da Videira. Portanto, era a tinta da nossa. Daí, mas o nome real é tinta grossa. Portanto, e depois nos brancos nós temos uma grande variedade de castas, mas aí vamos falar depois dos vinhos. Quando for nos vinhos, gente, maravilha. Aí quando falarmos dos vinhos, deixa aí depois para falar aí das castas, então. Amigos, o Daniel, acho que o Daniel, o projeto 26 talhas, quantas talhas vocês têm hoje em dia? Elas começaram com 26, elas ainda são 26, sempre vão ser 26? Vão deixar logo de ser 26. Há a possibilidade de aumentar o número de talhas? E quantas vocês utilizam hoje? Sim, nós o ano passado fizemos cerca de 20 talhas. 17 talhas. Este ano vamos fazer as 26 e comprámos umas e à partida vamos começar a fazer mais no próximo ano. Tínhamos algumas que não estavam em condições, que trocámos,
o que vamos tentar reparar ainda com uma pessoa com quem trabalhamos, que nos vai lá pescar talhas e tem muita experiência com as talhas. E pronto, e felizmente é bom sinal que estamos a conseguir crescer, e então, mas estamos a tentar crescer devagar e consistentemente, não é? Ou seja, não também dar um passo maior que a perna, como costumamos dizer, mas ir crescendo. Temos uvas com qualidade lá na aldeia, temos as nossas e temos as pessoas que conhecemos, conseguimos comprar uva, como o Ricardo estava a dizer, só queremos parcelas não regadas, vinhas com pelo menos 30 anos, isso temos alguma dificuldade maior em arranjar as uvas, mas conseguimos e ainda temos margem para crescer, felizmente. Hoje em dia, qual é a produção da empresa hoje em dia? Vocês produzem quantos em garrafas ou em litros? Dá para ter uma ideia aproximada? Só para a gente ter uma ideia? Produção? Aqui, talvez melhor até, ou mais, para os números serem mais bonitos, podemos dizer que em 2018 começámos a engarrafar, nós chegou bem a 6.000 garrafas. A colheita de 2018 nós chegou a 6.000 garrafas e este ano, a colheita de 2021, vamos engarrafar cerca de 16.000 garrafas. Tem sido um crescimento sustentável, apesar de termos tido aqui, infelizmente, alguns anos com a pandemia que desacelerou, mas deu-nos aqui alguma margem para nós também irmos trabalhando devagar e sem grandes sobressaltos, porque também não houve grande crescimento. Por exemplo, 19 e 20, em termos de produção, foram muito semelhantes, devemos ter feito cerca de 11.000 garrafas, 12.000, mas foi agora um grande salto para este ano, e vamos esperar que 2022 à partida estamos a contar com 22.000 garrafas. Nunca mais brancos, mais tintos? Mais quase 50-50, porque há muitas pessoas que associam vinho de talha a branco, mas depois o mercado acaba por pedir também muito tinto. E acaba por haver aqui os valores são quase 50-50, não será 50-50 porque temos o palhete no meio, mas estamos a falar se calhar de 45-10 para o palhete. Mas os valores são muito parecidos. Nós temos mais facilidade até em encontrar vinhas antigas brancas, isso é muito, muito fácil. Porque estamos a falar da região da Vidigueira, que é uma região muito conhecida pelos brancos, também de grande tradição de branco, e quando acabam por exemplo, se formos este mês de agosto, que é o pico do verão, quando digo que nós temos uma influência marítima muito grande, as pessoas vão perceber o porquê, porque à noite arrefece muito, o que é ótimo para manter a acidez e frescura nos vinhos brancos, e acabam por depois aparecer também nos vinhos tintos, também claro que temos essa frescura também da acidez, porque estamos a 90 km quase, em linha reta do Oceano Atlântico, mas há uma barreira, estamos a falar daí eu também dizer que nós estamos numa região diferente do restante Alentejo, porque há uma barreira que é a Serra do Mendro, é uma serra com 400 metros de altitude, o que é muito para o Alentejo, para Baixo Alentejo, é uma das maiores serras do Baixo Alentejo. E essa é a primeira barreira que recebe dos ventos que vêm do Oceano Atlântico, daí arrefece muito durante a noite. As nossas festas da aldeia são normalmente entre 20 e 22 de agosto, que é um fim de semana, e nós quase sempre nessas festas estamos a vestir casaco à noite. Pode estar calor, 35, 36, 37 graus durante o dia, mas à noite arrefece 17, 18 e já quase que obriga a vestir o casaco porque já tem algum vento frio. Portanto, isso é ótimo. E aí notamos que as manhãs que estão a folha que está molhada com a umidade, portanto é ótimo para aumentar o grau. O meu pai diz assim que na semana passada, assim que baixou um pouco a temperatura baixou a temperatura, que diz logo as uvas agora parecem totalmente diferentes, apesar de termos tido uns dias muito quentes, mas assim que baixou um pouco a temperatura à noite e começou a haver essa umidade, a uva começou logo a melhorar. Ok. E o Ricardo, aí me diz uma coisa, estávamos a conversar há pouco, vinho de talha, vinho de ânforas, porque aqui no Brasil se conhece muito, né, como vinho de ânfora. Qual é a diferença entre vinho de talha e vinho de ânfora? Qual é?
Bota os dois aqui. Sim, aqui em termos, para nós, em termos de os termos talha e ânfora, talha é o recipiente onde é feito e onde se faz o vinho, onde é fermentado o vinho. A ânfora era apenas usada para o transporte do vinho. Normalmente eram recipientes em barro, mas mais pequenos, para se fazer o transporte do vinho. Agora, no termo aqui, em termos da etiqueta, que normalmente é feito, se repararem depois nos nossos rótulos, quase todos eles, à exceção do palhete, mas isso é porque não é autorizado a haver DOC talha, palhete, eles dizem DOC Alentejo talha, DOC talha Alentejo. Isso quer dizer que é uma certificação que foi feita pela região do Alentejo. E apenas a região do Alentejo é autorizada neste momento a utilizar o termo talha. Teoricamente, Apenas o Alentejo. em mais nenhuma região poderiam fazer DOC talha ou o termo a dizer vinho de talha, porque está protegido pela região do Alentejo. Então as pessoas os produtores de vinho acabam por, ok, não posso usar talha, vou usar o termo ânfora, vou escrever ânfora. Agora, pode o processo ser diferente, aí já depois há um pouco de tudo, mas enquanto que no nosso caso, quando nos DOC talha, a Comissão de Vinhos vai, quando nós fazemos uma declaração a dizer, ok, nós vamos ter o vinho com as massas, na mãe, como nós costumamos dizer que é a mãe, que é a talha onde está com o líquido, a parte líquida e a parte sólida, e nós fazemos uma declaração a dizer, ok, o mínimo é até o dia de São Martinho, 11 de novembro, e nós dizemos, agora vamos ter estas talhas até 11 de novembro, e depois vamos ter mais 10 talhas até março. E vai lá a Comissão de Vinhos verificar que realmente está a parte líquida e a parte sólida estão na talha nas datas em que nós dissemos. Agora, no caso de quando aparece de ânfora, um rótulo, uma etiqueta a dizer ânfora, não quer dizer que o vinho seja realmente fermentado com as massas. Pode às vezes apenas ser estagiado ou algo do género. Pois, pode fermentar no outro lugar, estagia lá. Pode fermentar no inox a baixas temperaturas e depois está na talha a fazer o estágio, por exemplo. E chamam-lhe ânfora. Portanto, é aqui a denominação que acaba por ser também diferente. No nosso caso, e quase, pronto, vamos acreditar todos os DOC talha que encontrarem, quer dizer que pelo menos foi fermentado e estagiado pelo menos durante quase 3 meses, no mínimo 3 meses dentro das talhas. Fala só rapidamente do processo. Vai para dentro da talha, como é que se faz à volta da talha? Eu acho que durante... Aquele processo básico. Vou aqui ensinar e de certeza que depois podem fazer já DOC talha em casa, porque é muito fácil. Aqui o ideal é apanhar a uva não com muito grau, estamos a falar de leveduras indígenas, portanto, vindimamos a uva manualmente, a uva é desengaçada parcialmente, quer dizer, uma parte do engaço vai para a talha e é esmagada. Portanto, estamos a falar de vai a parte sólida e a parte líquida para dentro da talha. Aí, antes, voltamos atrás no processo. Normalmente, que é a parte do Daniel, que é o que ele gosta, é mechar a talha. Quer dizer que é uma tira de mecha, que é enxofre sólida, que queimamos e faz a desinfecção da talha. Portanto, é um processo quase natural, que sempre foi feito, que é a mecha a arder dentro da talha, mesmo antes de enchermos a talha. Depois fazemos os esmagamentos. Como se fosse para desinfetar ela. Como se fosse passar um álcoolzinho antes de começar a enchê-la. Né? No Brasil, a gente conhece por fio químico esse enxofre. Quem já queimou um fio químico na infância sabe o cheiro que fica. É isso mesmo. Isso mesmo. E, como o Daniel falou, é irrespirável a adega inteira. É mesmo. E nós então até colocamos um pano normalmente a tapar com uma superfície de madeira a tapar essa mecha, esse fio químico, e é mesmo muito intenso. Nós até tivemos uma rapariga que estava lá na altura da vindima, que foi espreitar a talha com esse e esteve totalmente KO. Durante umas horas não conseguia respirar. Portanto, não é questão. Mas pronto, aqui nós fazemos a desinfecção com esse fio químico, enchemos a talha com a uva esmagada e parcialmente desengaçada, e aí arranca a fermentação naturalmente. Apenas adicionamos por vezes algum sulfuroso, se achamos que as uvas têm algum
problema, possa vir a dar algum problema, adicionamos um pouquinho de sulfuroso para garantirmos que é a levedura que vai fazer a fermentação e não uma bactéria ou termos algum problema com um micro-organismo indesejável. E aí, durante esse processo, e é a grande ajuda do meu pai, ele tem que ir 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, 2 vezes por dia, mexer as talhas. Quer dizer, porque com a fermentação, o gás começa a obrigar a subir a parte sólida e como nós fazemos, a talha tem um formato por cima que é arredondado, o pescoço é mais estreito que a boca. E isso obriga a que haja quase uma rolha que proíbe a saída do gás. Isso pode obrigar a haver o rebentamento. Então, 2 vezes por dia, vai lá com um mexedor de madeira, em que obriga a que as massas vão novamente para o fundo, para a parte líquida, e volta a misturar tudo. Quando acaba a fermentação, nós fazemos até depois o atesto, pegamos numa talha mais pequena, atestamos, porque não pode haver a fermentação, tem que haver sempre uma margem para subir a massa. Atestamos e fica lá durante praticamente mais 2 meses, coisa assim, com as massas dentro do vinho, das massas dentro da talha. Mas, claro, aí depois o líquido fica por cima e requer sempre muito cuidado, porque, por exemplo, começa a aparecer grainhas e então temos que remover todas as grainhas, temos que mexer com um pequeno pau para que o líquido não comece a criar a flor. Portanto, aqui há depois esses cuidados. Quando termina... A temperatura, como é que controlas a temperatura dela? Não há controle. Aí não há controle. O que nós tentamos já temos um histórico, apesar de fazermos vinho há pouco tempo, lá desde 2018 que engarrafamos e que conhecemos a adega do Daniel, o que nós fazemos já sabemos alguns pontos da adega onde é mais quente, e então essas são as últimas a encher, são as últimas talhas que enchemos, porque aproveitamos que já a temperatura depois está mais baixa, por exemplo, em setembro já está mais frio, e aí já conseguimos depois manter mais a temperatura. Mas tudo aí não há controle da temperatura, é tudo. Daí nós também falámos logo que tentamos fazer a vindima muito cedo, para as uvas chegarem muito frescas à adega, para não arrancar logo a fermentação, porque se a uva estiver quente, assim que nós esmagamos, arranca a fermentação desmesuradamente. Então nós tentamos controlar um pouco logo com essa temperatura e que ela não aumente muito em termos das temperaturas, mas é claro que vai fermentar, enquanto nos vinhos industriais falamos em fermentações de 24 graus, por exemplo, 24, 26 aqui, os tintos fazem fermentações a 32, provavelmente. E nós nem nos preocupamos com isso porque é o normal. Brancos tintos, aqui estamos a falar e maior é a diferença, enquanto nos brancos industriais estamos a falar de 12 a 14, aqui é igual, os brancos também lá vão fazer fermentações a 30 graus e é isso que vai dar a grande complexidade. Mas não fazemos regra das talhas. É poderia-se fazer, mas nós não fazemos regra das talhas, não optamos por deixar mesmo da forma mais natural. Mais natural possível. Ricardo, uma dúvida, como é que se veda essa talha por cima para evitar a oxidação desse vinho? É só tampar? Porque a gente lê em alguns lugares, alguns botam azeite ou alguma outra loucura lá dentro. Como é que vocês fazem para evitar que se oxide ou não oxida? Nós aqui não colocamos, enquanto está dentro da mãe, nós não colocamos qualquer azeite, não há nada para tapar. E não há oxidação nos nossos vinhos. Porquê? Porque enquanto está nas massas, está a ver toda a parte da borra, a grainha que tem tanino, a película tem tanino, está a proteger totalmente da oxidação. Portanto, enquanto está nas massas, a própria mãe, que será a talha, está a proteger o vinho da oxidação. E é isso que faz um chapéu quase. Nós, quando o meu pai ia lá por cima, mexia estamos a falar com um pau assim, estamos a falar de 40 centímetros, e mexia a parte superior do vinho, a parte líquida. E eu perguntava, porquê é que faz isso? Pai, mas qual é o motivo de fazer isso? E ele dizia, sempre se fez assim. Sempre se fez, não sabia.
E quando nós fizemos, convido a seguirem-nos na página do Instagram, que nós cortámos uma talha a meio, e para percebermos, mesmo nós também percebemos o fenómeno da produção do vinho de talha, olhando por um vidro, a talha. E quando eu fui por cima mexer com esse pau, com esse pauzinho, eu reparei que havia uma camada, estávamos a falar, no fundo da talha tinha as uvas, as massas, e entre o líquido e a massa havia uma camada de borra, muito fina. E o meu pai, ao mexermos com o pau por cima dessa talha, fazia levantar a borra. A borra tem tudo o que Protegia de novo. Fechava de novo. Circula pelo vinho todo e protege. E assim, agora falando do vinho de talha de quem faz na cidade, conforme vai se bebendo, porque não bebe uma talha inteira num dia, né? Não que não seja possível, não que não seja possível. Mas assim, aquela família faz uma talha e vai consumir ao longo do ano, ou de meses, ou do inverno, pelo menos. Esse vinho vai baixando e vai aumentando o oxigênio dentro da talha. Ele vai modificando com o passar do tempo, dos meses, ou vai acontecer algum tipo de amadurecimento pela oxidação, alguma coisa, ou não? Ele se mantém? Mesmo pela metade, ou do meio para o fim? Como é que funciona isso lá depois? Um dos segredos, ou uma das grandes exigências do vinho de talha é que o vinho de talha, as massas não podem contactar o ar. Porque a partir do momento em que as massas contactam o ar, basta um mosquito picar e aí começa a virar vinagre. Portanto, por exemplo, eu fazia os petiscos, o convívio com os meus amigos na adega do meu pai, e ele de manhã, eu estava lá até muito tarde a beber copos, e ele de manhã, a primeira coisa que me perguntava, a adega é fora da minha casa, da nossa casa, e então eu perguntava logo, atestaste a talha? Porque a talha, se nós bebemos 5 litros, temos que atestar com 5 litros. 5 litros. Temos que estar sempre a atestar. A partir do momento em que não há o atesto, temos que despejar totalmente. Para garrafa, garrafão, depósito de inox, tem que despejar logo. E então isso é fundamental. Daí nós temos talhas de vários tamanhos. Se repararem no nosso logotipo, as talhas são de vários tamanhos, porque eram usadas as talhas mais pequenas depois, ou para atestar, ou uma talha maior que era usada para atestar as outras. O azeite entrava aí porque quando retiramos o vinho da talha e que está apenas o vinho colocado na talha, aí é necessário proteger, porque já não temos a tal borra, não temos as massas, e então o azeite era colocado por cima do vinho. Portanto, é em processos diferentes. Enquanto está nas massas, não há azeite. Mas a própria talha, ela não é feita de um material poroso que permite a passagem do oxigênio? O nosso caso, as talhas não são... os nossos vinhos, quem prova os nossos vinhos não vai encontrar o sabor de barro. E isso é uma das coisas para ser DOC talha, não pode contactar diretamente o barro, a talha. Daí perde alguma porosidade. Claro que há sempre porosidade, mas as talhas são revestidas com o peixe, com a cera de abelha, resina e azeite. É mais fácil de encontrar, por exemplo, o sabor da resina ou do mel do que propriamente o sabor do barro. Portanto, aqui perde um pouco da porosidade. Mas acaba por... Daí o envelhecimento também dos vinhos. Acaba por... O que eu digo normalmente é que os vinhos de talha têm um envelhecimento muito rápido, inicialmente, mas depois estabilizam. E enquanto que no caso, por exemplo, vamos fazer aqui, o vinho de talha sobe assim e depois vai estabilizar, enquanto que o vinho de industrial faz uma curva assim, chega a um ponto em que quase que se encontram. Portanto, é o que eu digo que seja muito, muito semelhante, por causa dessa oxidação que há também pela porosidade do barro. Acho que o nosso amigo Bruno, da Florence Vinhos, levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Brunão, mete. Sim, maravilha. Seria muitas perguntas, mas eu vou deixar as demais aqui, deve ter outros colegas para fazer, então eu vou me focar em determinado momento da produção aqui. Ricardo, depois que terminou a fermentação, você trasfega esse vinho para uma outra talha,
ou você trasfega ele para uma cuba de inox e depois... Como é que funciona essa sua linha de envase de garrafa? Como é que é envasar o envase de garrafa? É isso que eu quero saber. Obrigado. Ora, obrigado pela questão. A Comissão de Vinhos obriga a que o vinho esteja no inox antes de encher, porque eles, quando se repararem nas etiquetas, todas elas têm o selo da CVR do Alentejo e eles querem certificar o vinho do depósito. Não é possível certificar o vinho a partir da talha, porque as talhas não têm um volume certo. Quer dizer, se nós podemos, e já temos tido erros em que nós, como está com as massas, e nós dizemos, ok, provavelmente estão aqui 800 litros de vinho e depois ter 900 ou ter 700. Portanto, nós temos que despejar as talhas para o inox e só depois daí é que nós podemos fazer o enchimento do vinho. Nós fizemos há alguns anos e isso apenas vamos vender a quem lá aparece, que é um vinho que é enchido diretamente das talhas. Portanto, mas esse vinho não é certificado. É um vinho que é IVV, não é certificado pela Comissão de Vinhos e isso é um vinho que vendemos lá apenas localmente na adega, que não vendemos nem para exportação, nem para outros mercados. É só para quem nos visita e em quem enchemos diretamente. E aí é manual, portanto é a forma manual. O Henrique, acho que tem uma pergunta também. Vai, Henrique. A pergunta é mais ou menos parecida com essa feita sobre a regularidade do vinho. Como ele é feito assim em várias talhas e depois, pelo que eu entendi, então ele é misturado. Então pode ter uma talha que seja menor que a outra e depois ele é misturado com a outra no inox para depois ser envasado. E também como que fica a questão das uvas, do corte? Tem uma proporção das uvas que já é determinada ou cada ano tem uma variação? É isso. Começando a responder até pela última, é mesmo, há uma grande variação até do próprio corte, do blend, porque, por exemplo, as vinhas têm sido quase sempre as mesmas, mas, por exemplo, há um ano em que, por exemplo, podemos ter, no caso do branco, o Antão Vaz, que foi, por exemplo, foi um bom ano da Antão Vaz e acaba por ter mais Antão Vaz do que o Perrum. E pode acontecer depois o contrário, no ano seguinte ser um ano melhor do Perrum e acaba por ter mais quantidade, mais proporção do Perrum do que o Antão Vaz. E de ano para ano vamos ter isso porque nós não temos, todas estas parcelas antigas, não têm um encepamento em linhas separadas, é tudo misturado, é um field blend, como agora está muito na voga, que é o que se chama um lote que já está feito na vinha, portanto todos os nossos vinhos são feitos a partir da vinha, os lotes, depois acaba por haver também a mistura dentro das próprias talhas, porque fazemos ali o lote, só apenas temos os 2 vinhos que são talhas únicas, que enchemos apenas essa talha, mas todas as outras são, porque estamos a falar de volumes de vinho, estamos a falar de 800, 900, era impossível, 900 litros por cada talha, era impossível estarmos a encher talha a talha. Portanto, temos que fazer aqui depois as misturas das várias talhas para termos um volume considerável e de podermos exportar, senão era impossível. E aí é a grande diferença. Nós também temos na nossa região, por exemplo, que estamos a falar de uma aldeia pequena, de um espaço pequeno, mas, por exemplo, se nós fazemos a viagem entre Vila Ova, que é a nossa aldeia, para Alvito, à direita, viramos à direita quando saímos, e o tipo de solo é um xisto, pedra, totalmente xisto, quase como um Douro. Se viramos para a esquerda, para a direita, é granítico, é quase como se fosse um campo pelado de futebol, portanto, totalmente diferente, e estamos a falar apenas de 5 km de distância entre as duas parcelas de vinha, portanto, totalmente diferente os tipos de solo. E acabamos por depois também misturar estes 2 tipos de solo também nos próprios vinhos. Bem, eu acho que a gente podia... O Bruno, eu sei que levantou a mão, mas eu vou andar um pouquinho mais, depois a gente volta para as perguntas. Vamos falar dos vinhos. Vamos falar dos vinhos, né? Estamos aqui para falar de vinho, né? Então, vamos começar pelo tinto? Vamos lá. Eu estou no tintinho já. O tinto, o processo de produção é muito semelhante ao que eu já disse, esmagamento, fermentação natural, estamos a falar de sulfurosos totais
na ordem dos 45, a cor nunca é muito escura. Todos os nossos vinhos são cores muito, muito leves, porque, claro, como disse anteriormente, o Alicante Boucher, que é uma das castas, poderia aqui dar mais cor, são castas que não são muito tintureiras, portanto será tinta grossa, aragonesa e trincadeira, são as castas que temos aí. E depois também não há grande extração, porque como é feito com o trabalho manual em termos da pisa, que é manualmente, não estamos a falar de extração muito elevada, portanto acaba por ser um vinho. Eu brinco um pouco a dizer que os nossos tintos são de verão, porque são vinhos tintos que são muito fáceis, muito leves, se não estou em erro, 12,5%, 13%. 12,5%. 12,5%, portanto super, super fresco, uma temperatura. Também posso adiantar que a temperatura de consumo aconselhável é igual, seja branco, seja tinto, seja palheta, é muito semelhante, porque quando nós temos essa experiência de beber o vinho diretamente da talha, estamos a falar do inverno no Alentejo. O inverno no Alentejo é bem frio, no Alentejo interior, então estamos a falar de temperaturas de 12 até 14 graus, 12 graus, por isso mesmo o branco não se deve beber gelado, nem o tinto à temperatura de dizer ambiente. É um tinto de verão e brancos de inverno. Portanto, é um bocado aquilo que nós brincamos, é que os nossos vinhos têm essa diferenciação. Ótimos então trazemos todos ali para os 12 graus, mais ou menos, 12, 14. 12 graus, por exemplo, aí para não ser também muito radical, vamos falar nos 12 no branco, 14 no tinto, coisa assim, para também não sermos muito radicais, mas muito aproximar a temperatura. Portanto, quando o Carlos Albino trouxe a amostra do palhete, né, que acho que a gente pode abordar ele daqui a pouco, a gente estava na praia e acostumado a tomar rosé de verde, rosé de... E a gente botou lá geladão, 6 graus, 8 graus, praia, verão aqui em Santa Catarina, né? E a gente bebeu, primeira impressão, falta um pouco de expressividade, pô, é um vinho bom, é bom. E aí, na segunda taça, que estava muito quente o dia, ele já estava bem mais aquecido, né? Chegou lá nos seus 14, 16, sei lá, talvez 12, 14, não vou saber, mas já estava com uma temperatura bem acima dos 6, dos 8, que estava saindo de dentro do gelo. E ele se mostrou um outro vinho completamente diferente. Então, realmente são vinhos em que a temperatura de serviço é muito importante, na minha opinião. E a gente viu isso na prática quando provou o palhete, por exemplo. Sim. E acho que é fundamental também mesmo, porque a temperatura pode matar o vinho, e é aí que é importante termos também, mesmo quando nós provamos, ter a noção da temperatura, porque o vinho, e aqui são vinhos com tanta complexidade pelo tempo que esteve na curtimenta, o tempo que teve nas massas, portanto acaba por ter grande expressão, e é importante termos aqui a questão da temperatura também de serviço, porque até mesmo para acompanhar a refeição e tudo é muito importante. Mas é muito interessante pensar nos três na mesma temperatura. Isso deve ser uma experiência fantástica de propor para clientes, para uma degustação, né? Temperatura do inverno alentejano, pronto. Aí está explicado, não tem nem como esquecer. Achei muito interessante, achei muito bom. E o que nós temos aqui é o tareco. O tareco, portanto, é o primeiro que sai, né? É o que sai em novembro, né? Na São Martinho. Nós, no dia de São Martinho, vamos à adega e provamos o vinho. E começamos a retirar, depois abrimos as talhas, os tarecos que são as tais talhas de menor dimensão, porque nós também é mais fácil... 80, 100 litros, será? Não, mais. 300 a 400 litros, mesmo assim. 300, 400 litros. Os tarecos. E nós, é mais fácil, como isto é um processo também pela gravidade que vai baixando as massas, é mais fácil de nós termos o tareco pronto mais cedo do que as talhas de grande dimensão, porque as massas baixam mais rapidamente no tareco. O volume é menor. O volume é menor, portanto, são esses que estão prontos mais cedo para o consumo. E são uns vinhos que têm um balanço muito grande entre alguma fruta da própria uva e a complexidade da talha, que são ainda é o que nós chamamos são ótimos talhas para iniciantes, para quem está a começar a provar o vinho de talha, que são ótimos para arrancar essa prova.
e acaba por facilitar não estar tanto tempo, porque depois a gama Mestre Daniel, que é uma outra gama, esse já está 6 meses na talha, portanto já é muito mais complexo, já é muito mais pesado e não é tão fácil como, por exemplo, a gama Tarefa. Maravilha, meus amigos. Vamos falar do palhete. O palhete. E por que vocês dizem que rosado só na cor? Ele é rosado, não tem dúvida que ele é um vinho rosado, mas só na cor. Quando a gente conversou, vocês falaram essa frase, achei interessante, eu quero que vocês expliquem o porquê disso. E nossa, é uma luta muito grande também que temos tido, é que não, quando alguém diz que é rosé, não, isto não é um rosé, isto é um palhete, e focamos muito isso. Isso é um vinho porque é mistura de uva branca e tinta. O rosé, agora o que chamamos os rosés modernos, é apenas o tinto, mas com menos tempo de curtimento, de maceração. Aqui não, aqui teve 3 meses em contacto com as massas, portanto não podemos quase chamar isto um rosé. E é um vinho que acaba por encantar a procura de ter um vinho que cheira a rosas ou morangos ou algo do género. Não, é muito complexo, é um vinho super gastronómico, que churrasco também, que vai muito bem. Agora, claro que nesta fase, com umas sardinhas assadas aqui, vai otimamente. Portanto, é muito bom para acompanhar um peixe, uma coisa, e é super gastronómico, e não é um vinho quase de praia. É muito difícil de ser um vinho, se não houvesse a comida a acompanhar, era muito difícil, portanto, não é um rosé. E tentamos mostrar que não seja. Aqui não, aqui isto é também um field blend. Este palhete é fermentado tudo junto, a própria vinha já está misturado o branco e o tinto, e nós estamos a falar por lei, o palhete é 85% de tinto e 15% de branco. Mas aqui, que não, de certeza que não deve haver ninguém do Instituto do Vinho e da Vinha e do Vinho de Portugal, aqui não, aqui estamos a falar de 85% de branco e 15% de tinto, mais ou menos. Nós nem sabemos exatamente a proporção porque vindimamos tudo, apanhamos tudo junto, e que é uma parcela aqui é só uma parcela de vinha que dá origem a todo o palhete. É a parcela que vocês já sabem que é a parcela mais adequada para fazer o palhete. Sim, e é que está já tudo misturado, porque misturado. Antigamente era feita a enxertia, a variedade, porque era plantado o americano, é plantado americano, e depois é que se faz a enxertia manualmente. Isso vamos buscar as varas, as outras partes para fazer a enxertia a outras vinhas. E, por exemplo, eu tive o meu pai há mais ou menos 25 anos que fez uma enxertia. Ele foi buscar varas, dizia que era de Antão Vaz a um primo, e depois chegou à conclusão de que tinha mais do que Antão Vaz, tinha quase 10 castas lá, 10 variedades, todas que ele dizia que era só Antão Vaz. Portanto, e aqui é muito fácil de aparecer tintos no meio dos brancos. Portanto, a grande parte aparecia varas de tinto no meio do branco, e então nós, em vez de separar, misturamos tudo, sim, aqui misturamos tudo. E vão reparar que esse aqui é o único que não é DOC Alentejo, agora já sabem por quê, né? Porque a CVR do Alentejo vai exigir uma proporção diferente. Então, esse aqui tem a sua própria personalidade do que outros palhetes. Tem uma visitante aqui na live, desculpem. Acho que o Ken fez uma pergunta, né? Pode perguntar aí, Ken. Eu não vi. Não, que eu fiquei curioso com essa questão, né, das castas que são usadas aí para a produção dos tintos e dos brancos. Elas são vinificadas separadamente ou é feita a cofermentação, vinifica todas juntas? É sempre fermentar tudo junto. Nós não fazemos, porque mesmo a própria parcela está tudo misturado lá. Há algumas castas que nem sabemos exatamente o que é que... Nós sabemos pelo encepamento, porque foi feito um levantamento há alguns anos, estamos a falar de 30, 40 anos, foi feito o levantamento da vinha e de quais as castas e variedades e proporção de cada uma dessas variedades. Nós nem sabemos exatamente o que é que depois vai resultar em termos de lote final, mas elas estão lá, porque isso está feito um inventário mas está tudo misturado. Está tudo lá. É impossível nós dizermos, olha, vamos fazer aqui uma talha apenas de Antão Vaz. É impossível, não o conseguimos fazer. Cada ano é uma experiência. Cada ano é uma experiência completamente nova. O 2020 é uma coisa, o 2021 é outra. Nós queremos que seja sempre o melhor, mas somos muito levados ao que a vinha nos está a dar.
Mas isso é a essência a essência como sempre foi, né? Como sempre aconteceu, né? Sim. A gente é que tendeu a controlar isso, né? Mas os antigos não controlavam. E Né? às vezes é outra particularidade, a mesma uva da mesma vinha em duas talhas diferentes, podem sair vinhos diferentes, cada talha é uma talha, é frequente sair sempre vinhos diferentes, apesar de ser da mesma parcela, e dar diferente. E anos diferentes, temperaturas diferentes de ano para ano, isto é sempre uma lotaria. Essa lotaria é boa. Bruno, pode falar. Ricardo, quando vocês colocam um batoque na talha e começam a sangrar o vinho, ele sai com uma certa turbidez, e se sai com essa turbidez, quanto tempo para ele começar a sair mais claro? Nós, esse vinho que sai, começa sempre a sair alguma turbidez, sempre que nós chamamos o desemborrar, porque é essa borra que está no fundo, então às vezes até temos que andar com um pauzinho a mexer para conseguirmos retirar as massas, alguma massa que esteja mais nessa parte. E mesmo esse próprio vinho que sai com turbidez é colocado novamente na talha, porque vai passar novamente depois no filtro. Portanto, esse vinho que sai com a borra, normalmente, claro que depende do tamanho da talha, mas ao fim de meia hora já está quase a sair limpo e nós já podemos beber o vinho, meia hora depois já está totalmente limpo. E é muito, muito engraçado e mesmo a prova é diferente. Quando o vinho está turvo, é que tem um sabor, e quando depois já está limpo, o sabor já é totalmente diferente. Mas meia hora. Também o que nós fazemos é o que nós chamamos de correr fininho, porque é o vinho quase que nós temos de estar para encher um copo pequeno, diretamente, quase temos de estar ali 1 minuto. É um trabalho de paciência e temos que estar quase 1 minuto à espera com o copo diretamente para encher, porque sai muito devagar. E é também uma das coisas, porque uma talha de 800 litros leva às vezes 2, 3 dias para conseguirmos secar a talha, porque a torneira não pode correr muito rápido. Portanto, tem que ser muito, muito devagar. Porque senão ela, se for muito rápido, ela acaba por ir lá as massas e tampam ela, né? Passa, nem, se for muito rápido acaba por sair sujo, não há essa filtração. Pois, não tem como deixar o filtro fazer o trabalho dele. Exatamente. O Ricardo, o Daniel, pensando em longevidade desses vinhos aqui, vocês estimam, porque os vinhos são feitos há poucos anos, mas daria para estimar um tempo de guarda aproximado para esse tinto, por exemplo? O que vocês acham? Dá para manter numa adega 5 anos, 30 anos? Ou é um vinho para beber fresco, para beber jovem? Nós fazemos vinho todos os anos, portanto o ideal é beber logo. Não que eu consiga guardar, tá? Não tenho capacidade, mas o pessoal sempre pergunta para quem está vendendo: isso é vinho de guarda? Se não é, eu posso beber quando? É uma pergunta que o cliente vai fazer para o nosso time aqui. Sim, não, mas, por exemplo, fizemos uma prova de 26 talhas em 2018, com a colheita de 2018, e a organização estava-me pedindo: tens alguma coisa diferente para dar a provar, alguma coisa, porque nós não tínhamos vinhos, não havia nada de antigo, não havia nenhuma novidade, e nós estávamos ali, tínhamos uma prova de 4, 5 vinhos, e eles queriam algo mais, e eu disse: posso fazer, vou à garrafeira do meu pai e vou tentar arranjar algumas garrafas antigas que lá estejam. E havia concursos locais, porque o normal era o meu pai enchia as garrafas, chegava a março, abril, enchia garrafas, colocava na garrafeira, e depois, em novembro, voltava a despejar as garrafas e a colocar dentro da talha para renovar o vinho, quase para passar a ser um vinho novo, porque passava novamente pela mãe. Eu dizia: vamos passar o vinho novamente pela mãe, e ficava um vinho com sabor a novo, porque o hábito as pessoas estão habituadas a beber vinho novo. Mas havia concursos... Isso o que ele não consumia, né? O que ele não consumia, ele renovava. Voltava a renovar, a passar novamente na talha. Aquelas 2 garrafinhas que sobravam, né? Aquelas do máximo. Não era muito. Mas e então eu pensei: vou à garrafeira do meu pai, e estavam lá, as garrafas tinham sido retiradas para o concurso. Um concurso de 2009 em 2008. O branco, se não estou em erro, era 2008. Estamos a falar em 2019. Acho que foi em 2019 que foi esta prova. 10 anos.
Nos redondos. Sim, tinha 10 anos. E o branco estava aí. E então, a nossa prova de apresentação foi a seguir ao almoço. E eu estava muito preocupado, porque eu tinha feito uma apresentação em PowerPoint e tinha lá colocado, nos últimos vinhos, tinha colocado esse branco com 11 anos, coisa assim, e um tinto com 10 anos. E eu estava preocupado porque só tinha uma garrafa, e se a garrafa não tivesse boa, eu não podia ter essa apresentação, tinha que apagar a apresentação. E quando eu entrei a seguir ao almoço, entrei com o Daniel, depois na apresentação, perguntei, tem que provar os vinhos antigos. E a falar com o sommelier que estava lá na apresentação, tenho que provar esses vinhos mais antigos. E ele, então porquê? Não, se estão bons, eu tenho que ver se estão bons porque se não estiverem bons eu tenho que retirar da apresentação. E ele está descansado, estão ótimos. Portanto, e houve muitas pessoas que voltaram nós estávamos a fazer a apresentação num stand, que voltaram depois ao stand a querer provar o vinho de talha com 10 anos. Portanto, qual é a conclusão? Apesar de nós termos aqui vinhos com alguma evolução, era isso que eu estava a falar, da evolução muito rápida que nós temos por causa da talha da oxidação, mas só que, como já houve tanta oxidação, o vinho já sofreu muito antes de ir para a garrafa. Já teve muita oxidação, mas temos ele lá. Aí acaba por estabilizar, há sempre alguma evolução, mas é muito mais lentamente até do que os vinhos industriais. Nós temos, por exemplo, o 2018 branco está ótimo. Posso dizer que esses vinhos que nós enchemos lá manualmente, quase sem sulfuroso, estão ótimos. Temos estado a abrir 2018. Agora não temos um histórico muito antigo a tirar apenas essas garrafas do meu pai e algumas garrafas que estão lá na adega, mas nem mesmo às vezes eu sei os anos. O problema é que o meu pai às vezes ficam lá algumas e eu não marcava nada com os anos, porque como não é tradição, então não enchia, as poucas que lá ficavam estavam sem o rótulo, sem dizer qual o ano. Mas acho que não há que ter medo. Os vinhos estão tranquilos mesmo para evoluir bem. Ficaste sem som, Gustavo. Perdão. As crianças estão na volta, cabeça. O branco. Fala desse branco e fala do prêmio que a revista de vinhos acabou designando para vocês e foi uma alegria grande, né? E como é que isso aconteceu? Mais importante até esse prémio é que foi o segundo ano que na revista de vinhos, que eles fazem todos os anos um painel de provas de brancos da colheita anterior. Estamos a falar de março-abril, fazem um painel de provas para brancos da colheita mais nova. E já em 2021 nós também tínhamos sido dos vinhos mais bem pontuados da revista. E este ano voltámos a ser, por isso é muito, muito, muito bom, porque conseguimos perceber que há aqui uma continuação de bom trabalho. Aqui a nossa vantagem é que nós estamos a falar de vinhos brancos também feitos de forma industrial. Estamos aqui estávamos no mesmo concurso dos vinhos industriais, só que o nosso vinho, como evoluiu aqui de uma forma mais rápida, acabou por tirar vantagem em relação aos outros concorrentes. São vinhos mais novos. E também, como tem pouco sulfuroso, o vinho é muito mais frutado mais cedo do que propriamente quando os vinhos são industriais, em que carregam com doses elevadas de sulfuroso para aguentar depois na garrafa durante algum tempo. Aqui não, como nós estamos a usar doses muito pequenas de sulfuroso, o vinho expressa-se, não é preciso estar na garrafa 3, 4 meses para começar a expressar a fruta que tem. Aqui é um vinho super franco, portanto é quase acabar de engarrafar e está pronto a beber. Nós brincamos também a dizer que é um Beaujolais Nouveau. O nosso tipo, o Tareco, equiparamos muito a um Beaujolais Nouveau porque é o vinho do ano, para beber muito rápido. Posso dizer que, por exemplo, desde maio que nós não temos estoque, que acabámos de todo o nosso estoque em maio. Portanto, é um vinho que nós chamamos de rotação para as pessoas beberem e terem a sensação de um vinho novo, mas claro que dá para evoluir perfeitamente. Ou seja, ele ficou entre os 5 melhores vinhos do ano, né? Ele ficou considerado um dos 5 melhores brancos de 2021. Nós temos estoque aqui, viu, Ricardo? Se quiserem comprar, falem com a gente. Tá à venda, tá? Precinho camarada para vocês aí. Pô, só um pouquinho a mais do que a gente pagou.
Vamos pagar o frete agora. Aliás, às vezes para o pessoal entender também o valor, né? Não só de uma produção extremamente limitada, que eles já falaram aqui, mas até nós, parceiros de negócio, nós estamos agora começando a negociar com eles para comprar a próxima safra que vai sair. Portanto, os próximos tarecos vão sair lá em novembro, Dezembro. dezembro se calhar, e os outros vão sair se calhar em janeiro, ou até mais para a frente, as outras gamas a seguir. Mas a uva ainda está na vinha. Nós temos que começar a negociar agora, porque realmente é uma produção extremamente limitada e pequena, e é isso que também faz a diferença dele no mercado. Acho que isso é sempre um pouquinho importante de frisar. Fala-me das castas deste branco, que são bem diferentes. É isso mesmo, era isso que eu ia falar, porque eu acho que aí é que nós temos uma grande variedade de castas e que são bem diferentes, porque nós até, claro, Vidigueira que é uma região de brancos, mas aí as castas são totalmente diferentes. Nós temos o Antão Vaz, que é a casta mais tradicional da região da Vidigueira, Roupeiro, que é também conhecido como Síria, por exemplo, Síria lá na Beira Interior. Beira Interior, como Síria, e Perrum. Perrum é uma casta já típica também da região da Vidigueira, nem tanto a nível nacional, mas é uma casta que é muito fácil até de reconhecer, porque a folha tem uma untuosidade grande, é quase como se tivesse óleo, e acaba por ter gordura. É um vinho que não é muito aromático, mas que acaba por ter muita gordura de boca, vinho gordo, o Perrum. Mas depois tem castas como Diego Alves, Larião, que eram castas que nem são tradicionais de vinho, são castas que eram usadas até mais para comer. Por exemplo, o Diego Alves é o Verrei, Daniel, certo? Certo. E esqueceste do Mantiudo. Não, mas ainda temos... Isso é depois, também, boa. Mas o Diego Alves é nós até conhecíamos na região, até lá na aldeia, Diego Alves era o Verrei, porque é o cacho maior, era um cacho muito grande, e então era a uva que era o rei, era a rainha quase lá a uva rei. E essa uva era usada para pendurar, era a uva de pendura, porque é uma uva que é muito resistente e que nós podemos fazer a colheita em setembro e conseguimos, pendurando com o pé, no cacho, consegue aguentar até quase ao Natal. E as pessoas iam lá, retiravam alguns bagos e iam comendo, até ao Natal conseguiam comer essa uva. E a outra uva, que é a Diego Alves, Larião, chamámos uva da algibeira, porque é uma uva muito resistente, super dura, e então que as pessoas guardavam, as pessoas que iam vindimar, acabavam depois por guardar na algibeira, no bolso das calças. Estamos a falar há 70 anos, muito grande pobreza, e nem todas as pessoas podiam comer uva, então quem andava a fazer a colheita, às escondidas do patrão, escondia essa uva quando apanhava esses cachos muito duros, apanhava para guardar no bolso, e só depois do trabalho é que ia comer. Portanto, são caixas que nem sequer são tradicionais de vinho. O Mantiúdo, que nós chamamos Mantium, que é uma uva muito amarela, e também às vezes até acaba por dar alguma cor mais amarelada no vinho, porque é uma cor que é muito escuro, e trincadeira branca, portanto tudo aqui isto misturado nas parcelas, temos toda essa mistura das vinhas. Mas sempre se usou para o vinho tudo misturado. Tudo misturado. Por mais que uma fosse mais adequada até para comer e tal, e que normalmente... Mas 5 ou 6 castas, não é? 6 castas. E também aqui o segredo deste lote é que, por exemplo, o roupeiro, que é uma das castas que aí está, é muito fácil de ter, por exemplo, 14, 15% de grau. Mas depois, quando falamos no Larião, no Diego Alves, são castas que quase não passam dos 10%. Portanto, acaba por balançar as outras castas que têm mais álcool, mais açúcar. 12,5 também. Pois. O maior ainda é o Palhete, com 13. Essa vinha que acaba por dar mais um pouco de grau. 12,5, 13. Nós, como só vindimamos o final de semana, se passa um final de semana, às vezes é logo um grau ou meio grau. Então, Bruno, há pouquinho tinhas aí uma pergunta, Bruno? Pergunta? Não, praticamente foi respondido. Eu queria só fazer uma pergunta rápida aqui para o Ricardo e para o Daniel.
Qual é o perfil de cliente que tem demandado esse vinho, não só em Portugal, obviamente, e fora nós, que agora vamos começar a importar esse produto e trabalhar com ele aqui no Brasil, mas qual outro país que tem demandado esse estilo de vinho? Posso responder? Nós estamos com cerca de, no ano passado fizemos quase 80% de exportação. Nós estamos já em muitos países, estamos já, mas um dos primeiros países onde nós começámos a exportar foi o Japão, porque há uma grande procura do Japão para vinhos naturais, e então foi um dos primeiros países para onde nós começámos a exportar. Mas também depois começámos, claro, com países europeus, mas, por exemplo, um dos grandes países foi Bélgica, mas Bélgica, Finlândia, Canadá, uns pequenos estados no Canadá, Taiwan, Daniel, França, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos agora. Sim. mas em Portugal o que nós notamos mais em termos de perfil do consumidor é a restauração. E restauração tem sommelier, tudo o que tem, porque isto não é um vinho para estar apenas na carta, tem que ter alguém que consiga explicar. E é uns vinhos que são desafiantes em termos de pairing com toda a refeição. E então nós temos temos alguns restaurantes topo de gama, por exemplo, o Alma, do Henrique Sá Pessoa, no Vilês, tudo o que é restaurantes que têm sommeliers que conseguem depois explicar e desafiar. Por exemplo, o Branco de Itália é um ótimo vinho para acompanhar o porco ibérico, o porco preto, porque é esse que é o desafio. As pessoas quando vão a um restaurante querem, às vezes, querem ter a presença do sommelier que desafia ter uma experiência diferente, e é isso que, por exemplo, um bacalhau com o tinto, umas sardinhas com o palhete, e então é esse o tipo de consumidor que nós temos. É muito versátil na harmonização. E que as pessoas acabam por ter aqui diferentes experiências. Claro que depois está nas garrafeiras também, nas garrafeiras especializadas, tem algum, portanto acaba por ter sido esse o tipo de cliente. Claro que depois quando nós temos alguns bons resultados nas revistas, acabam depois por procurar nas garrafeiras. Não, claro que não há super, não temos Acaba quantidade por o consumidor final também ir à procura. E isso é uma construção que demora um pouco mais. Mas sem dúvida que os restaurantes especializados é um bom começo. Sim. Olha, muito bem, meus amigos. Acho que está com a hora bem avançada, né? Acho que a gente pode... Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que eu cortei alguém. Carlos Albino ia falar? O Belmiro ali. Belmiro, desculpa, acho que eu acabei te cortando. Pode falar, meu amigo. Não? Eu acho que está com 1h20, lá em Portugal já são mais de 1 da manhã. O Belmiro não tem som, tem o som desligado. Belmiro está falando? Tá falando sozinho, Belmiro? Acho que o Belmiro está falando com a mulher. Belmiro é lá atrás dos montes. Agora sim. Vai, Belmiro, agora te ouvi. Tudo bem? Então, Ricardo, Tudo. eu estava... O palhete aqui, por que o nome de palhete? O que quer dizer palhete? Porque nós temos aqui o branco, palhete e tinto. Palhete é também alguma uva, alguma coisa? Palhete significa a mistura de uva branca com tinta, não é cor, é quase a substituição do termo rosado, não é cor. Dos franceses, o clarete, né? Exato. E algumas regiões de Portugal que lhe chamam petroleiro. Casa da cor. E lá em cima no... 9 uvas. Exatamente, porque isso é a mistura das uvas que temos de branco, são 6 variedades com 3 de tinto, portanto tudo isso na mesma vinha. Uma vinha com 1 hectare, essa é das maiores vinhas que nós temos. Isso é praticamente 1 hectare de vinha com todas essas uvas misturadas lá. 9 castas, então. 9 castas.
Nossa. Lá em cima, em Trás-os-Montes, é clarete. Não é? É clarete. Lá embaixo no sul é palhete, não é? Os franceses chamam de clarete. É isso, é a mistura do... Normalmente os vinhos eu tenho que umas 3 castas, 4, né? Esse aqui tem 9, quer dizer, eu tenho todo viu, os sabores das uvas, né? Quanto mais melhor. Aqui no Brasil, quando se fala vinho rosado, geralmente é meio adocicado. Esse aqui tem alguma coisa de adocicado ou não? Nada. Não, Super né? seco. Aí não há doce. Ela acaba por ser um vinho tinto mais leve. Sim. Resumo, isso né? mesmo. Um vinho tinto mais leve e com acidez. É. Né? Muito bom. Exatamente. É isso. Temos aqui um bom desafio agora. Muito bem, meus amigos. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, Queremos aproveitem. agradecer a todos, Daniel, Ricardo, pela disponibilidade, todos que participaram e assistiram. Obrigado. Só mais uma coisa, se puder. Essas Vai, talhas, meu amigo. de quantos litros elas são? Temos talhas desde 300 litros até 1400 litros, mais ou menos. E toda a fermentação da uva é feita dentro delas? Tudo lá feito. Fermentação e depois o estágio durante mínimo 3 meses, depois de fermentado. E depois ela vai para os tonéis de... Não. Aí não há tonel. Não. Houve uma pergunta aqui no fórum sobre se eram estagiados em barricas. Nós não utilizamos barricas, ponto. É mesmo só talha, vai para o inox para a certificação e é engarrafado. É mesmo só nas talhas. Ok. Sérgio, Ô, quer Sérgio. fazer mais uma pergunta? Fala, meu amigo Sérgio. Prazer em Bem, boa vê-lo. noite a todos. O prazer foi Boa noite. mais uma vez. Muito bom que eu peguei. Peço desculpas a todos pelo atraso. Eu estava visitando o cliente, tentando fazer um negócio ainda aqui em São Paulo. Mas fico muito feliz pela oportunidade de mais uma vez por estar trazendo para cá esse desafiador trabalho de trazer para o mercado aqui brasileiro, aqui, principalmente de São Paulo, que é onde eu me encontro, um vinho bem diferente, uma experiência bem diferente. Com esse desafio, né? Como todos falaram aí, quebrar essas regras de colocar algo novo para o mercado, um vinho feito de uma forma bem diferente, bem peculiar, né? Como eu havia comentado já com o Gustavo e com o Carlos, os vinhos portugueses me surpreenderam, né? Por um lado muito positivo. E como foi tocado aí por todos, eu estou tentando entrar em restaurante japonês aqui em São Paulo, que é muito bom. Pelo o clima que temos aqui, igual está fora da curva, enfim, faz 4 estações num único dia. Mas é o momento de colocá-los no público correto, isso é importante também. Então, eu conto com vocês, com o Alexandre, que está dando suporte, e agradeço pela oportunidade mais uma vez. Maravilha, meu amigo. Depois, Valeu, algumas Sérgio. vezes eu vou tirando ao longo Obrigado. do tempo, porque eu peguei já praticamente com meia hora de atraso, mas de qualquer forma agradeço mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Oh, Vai para o YouTube depois, pode pegar o começo lá no YouTube depois, manda o o link. Fred estava me perguntando aqui agora, acho que ele já saiu. Eu estava me perguntando que o Ricardo falou que o branco tem 5 castas, mas aqui ele só fala 3 castas. Ele acaba por ter só 3 castas aqui, Não, tem tudo misturado. Nós é tem que tudo misturado. Só acabam tem. por pôr 3 aqui. Tem mais. Aí colocamos apenas as que têm a maior quantidade. Optámos ok. por não, senão seria uma confusão ainda maior em termos de nomenclatura. Nós optámos até por apenas colocar as 3 mais expressivas no Mais lote. expressivas. Mas, mas o branco tem são 5 ou 6, não é? 5, 6, se não estou a erro. 6. Maravilha. Já entendi. É bom. Maravilha. É isso, meus amigos. Meus caros, foi um prazer enorme. Prazer enorme. Obrigado nós também pela oportunidade aqui de dar a conhecer este nosso vinho, tão nosso, que uma produção tão pequena, e espero que gostem acima de tudo, que provem, que deem a conhecer, que passem a palavra. E falando, o Sérgio há pouco estava falando aí de restaurantes japoneses, eu provei, por exemplo, palhete com sushi, que era restaurantes de sushi que apareceram cá há pouco tempo, pá, e adorei. Era algo que eu nunca tinha experimentado, porque
só bebia vinho de talha em casa e sushi, só comecei a comer há pouco tempo, epá, e a ligação foi muito boa. Por isso lá está, são vinhos surpreendentes, e acho que é de experimentar, acho que é de arriscar. Tá bem? E outro, agora estou a lembrar desse, desculpa, o branco com caril, provem isso. Branco de talha com caril. Aqui no Brasil eles chamam curry. Curry. Eu não tinha entendido. Agora entendi. Curry. Sim, mas vai tomar vinho no canil? O cara quer no canil? Mas é uma harmonização muito inusitada. Eu vou traduzindo aqui, Ricardo, deixa. Tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. Até para comer ração com vinho, cara, tá louco. Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado pela simpatia, pela ótima conversa. Obrigado, mano. A próxima é vocês aqui no Brasil, tá? Ó, hein? Primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo, teremos algumas negociações presenciais. Pretendemos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos vós. Boa noite a todos. Em janeiro estamos aí para aquele abraço, para aquele almoço.